Olá, bem-vindo ao Despertando com a Grace, a sua dose diária de conexão com Deus. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa e mentora em autoconhecimento e espiritualidade. Todos os dias, às 7h07, estamos aqui para cultivar presença, consciência e intimidade real com Deus. Esse momento é uma escolha de alinhar a vida à ordem que sustenta tudo. Primeiro Deus, depois eu e só então o mundo. Quando colocamos em primeiro lugar Deus, encontramos direção. Quando cuidamos de nós, encontramos equilíbrio e só assim nós conseguimos oferecer ao mundo o que temos de mais verdadeiro. Se essa reflexão tocar o teu lindo coração, compartilha e siga tanto no Spotify quanto no YouTube, certo? @Grace Condorfer. Vamos engajar para que essa mensagem chegue a quem precisa. Tiago 4:17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Prontos para essa conversa, queridos? Domingou com voadora da consciência aqui. Eu quero começar essa nossa conversa trazendo algo que me moveu ao longo da semana. Pega essa consciência. Omissão também é posição. Tu pode até dizer que não escolheu, tá? Mas o fato de não escolher já foi uma escolha. No casamento, quando tu te cala diante do que destrói a relação, tu te posiciona a favor da destruição. No trabalho, quando tu assiste injustiças sem se posicionar, tu está te posicionando a favor da injustiça. E na vida espiritual, queridão, queridona, quando tu sabe o que deve ser feito e não faz, tu também está te posicionando contra isso, contra a vontade de Deus, da espiritualidade. Tiago foi direto. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ponto. Não adianta ficar se escondendo atrás da desculpa. Eu não fiz nada de errado. O problema é justamente esse, não fazer nada. Vamos lá. É como um juiz numa partida de futebol. Quando ele vê uma falta clara, mas decide não apitar, ele não fica neutro. Ele se posiciona a favor da injustiça, a favor do erro. Assim também é na vida, queridão, queridona. Quando tu vê o que precisa ser feito e silencia, quando sabe o que é certo e escolhe não agir, tu te torna cúmplice do que tu deveria combater. Muitos pensam que neutralidade é proteção. Mas, na verdade, neutralidade é omissão. E omissão é pacto com o erro. Quem se cala diante da mentira, apoia a mentira. Quem foge diante da verdade, fortalece a mentira. Quem cruza os braços diante do mal, ajuda o mal a crescer. E eu sei que é extremamente desafiador esse assunto, mas ele é muito necessário, principalmente nos tempos atuais. A omissão vai te colocar sempre do lado errado, mesmo que tu não queira. Quantas vezes tu já justificou a tua omissão dizendo: eu vou esperar para ver. Eu não quero me envolver. Eu não quero briga.
Mas no fundo tu te envolveu sim. Só que é a favor daquilo que tu deveria combater. E eu sei que essa palavra é uma voadora da consciência, porque ela exige coragem. Coragem de parar de adiar, coragem de parar de fugir, coragem de parar de se esconder atrás de desculpas. Queridão, queridona, Deus não te chamou para uma fé silenciosa, para uma fé morna, como eu brinco, né, aguinha de salsicha, mas para uma fé que se posiciona. Então hoje eu quero te perguntar uma coisa forte. Onde tu tem sido omisso? Onde tu tem sido omissa? Na família? Na tua fé? Nos teus relacionamentos? Na tua própria vida? Te lembra de uma coisa muito importante, tá? Ficar em cima do muro é escolher o muro. E o muro nunca pertenceu a Deus. Certo? E um detalhe muito relevante para essa conversa. Eu não tô falando de política, tá? Só para ficar registrado isso aqui. Posicionamento. Este posicionamento que eu trago aqui é um posicionamento da tua essência, do que é importante e relevante para ti, inclusive dos teus limites. Muitas vezes nós não queremos comprar briga, só que o nosso silêncio é literalmente a mensagem que o mundo está recebendo de omissão. Enquanto quem não tem quase nada para falar, está gritando e está sendo ouvido. E tem muita gente com uma essência fantástica se calando, porque está refém das suas dores. Do medo do julgamento, do medo de ser invalidado, enfim. Do medo, né? E tem um monte de gente aí gritando, vazio, só fazendo barulho. E eu tô assim, ó, com isso assim, ó, muito forte em mim nessas últimas semanas. Nós precisamos transbordar. E o transbordo é posicionamento. Anteontem no meu devocional veio muito forte isso. Fale em voz alta da bondade de Deus. Isso aqui vai ser tema de um episódio mais pra frente. Nós precisamos, assumir os nossos lugares. Nós precisamos botar os 2 pés no chão e bradar a nossa verdade. E eu vejo tantos de vocês com coisas fantásticas dentro, travados, se julgando por XYW de comparação e literalmente perdendo o tempo de transbordar. E aqui eu falo de transbordos bem simples no dia a dia. E eu vou te dizer, e agora que eu acesso outra consciência, os de vocês que já conseguiram transbordar estão colhendo frutos fantásticos. Comenta aqui se tu tá te identificando com o que eu tô falando. Que tu já tá colocando a tua voz em movimento, que tu já tá, eu vou botar aspas aqui, contaminando o teu entorno com luz. Ao invés de, não vou falar sobre isso. Será porque vão pensar se eu falar sobre isso? Enquanto tu pensa, queridão, queridona, tem gente que tem muito menos conexão, intimidade e força com Deus, enfim, e tá gritando. E tá conseguindo chamar um monte de gente.
enquanto nós estamos aqui. Ah, mas só mais um pouquinho. Ah, não, mas aqui. Vambora, gente. A gente vai, como a minha mentora diz, vamos trocar o pneu com o carro andando. É isso aí. Porque o mundo precisa do nosso transbordo. Existe uma urgência na espiritualidade. Porque de verdade, tá, gente? A sombra é muito barulhenta. A sombra é muito barulhenta. Vamos à nossa oração. Pai, hoje eu reconheço que muitas vezes eu me escondi na omissão. Me perdoa pelas vezes em que eu deixei de fazer o bem que eu sabia que precisava ser feito. Me dá coragem, Pai, para me posicionar, mesmo quando for difícil, mesmo quando custa muito para mim. Que a minha fé, Pai, não seja no silêncio, e sim nas atitudes. Que eu consiga botar o meu servir cada vez mais claro nesse mundão, Pai. E que a minha vida seja exemplo para que outras pessoas te escolham também, Papai. Em nome de Jesus, amém. Queridão, queridona, eu sei que é domingo, eu sei que essa conversa é desafiadora, mas a gente já tá indo pro nosso 9º mês aqui. E como eu digo pros meus clientes aqui no consultório, o processo de autoconhecimento, ele não vai ficando mais fácil. Somos nós que vamos ficando cada vez mais cascudos, como eu falo. Então, conversas desafiadoras, vira e mexe, elas precisam acontecer. Porque o piloto automático dessa vida maluca que vocês vivem, eu falo que eu ainda tenho a bênção de viver no meu mundinho, mas vocês vivem numa roda viva muito intensa, que demanda de vocês muito. E para que a gente ligue o piloto automático, gente, é muito fácil. Então, as voadoras da consciência, vira e mexe, elas vêm literalmente para fazer com que vocês acordem, porque muitos entram num transe de comparação, performance, métrica, e número, e meta, e uau, e são engolidos. E viver também, aliás, viver não é só sobre isso. Certo? Se essa palavra bagunçou aí ou te fez pensar, lembra de curtir, comentar e compartilhar, tá? Isso é importante, para que mais pessoas acordem e despertem conosco. Esse é o propósito por detrás do podcast. Essa conversa nada mais é para despertar mais pessoas, mais mentes e mais corações. Isso aqui é um movimento, o propósito disso aqui é uma onda. Só que eu sou só uma andorinha, e uma andorinha só não faz verão. Vocês são aqueles que auxiliam que esse movimento chegue a mais pessoas. Eu só sou uma mulher que grava um podcast no telefone no interior do Rio Grande do Sul. Essa sou eu. O que me move é muito maior. E eu sei que esse propósito, ele pode transformar a vida de alguma pessoa que está me ouvindo agora pela primeira vez. E eu só vou conseguir chegar nela se tu lembrar de curtir, comentar e compartilhar. Porque senão, as plataformas não vão entregar. Elas vão continuar entregando dancinhas, elas vão continuar entregando fofocas, elas vão continuar entregando tragédias. E conteúdos relevantes de autoconhecimento e espiritualidade, ou soquinhos no estômago, né, voadoras da consciência, não. A gente não compartilha isso. Mas em direto no Instagram a gente compartilha. Certo, gente? Tô afiada hoje. Mas é pra mobilizar mesmo. A gente precisa acordar pra essas coisas. Gente, amanhã setembro começa. A gente precisa colocar intenção e consciência nesse mês. Vamos fazer diferente e vamos nos posicionar. Certo?
Lembra de curtir, comentar e compartilhar. Agora tu entende por que mais do que nunca. E lembra, né? @Grace Condorfer agora em todas as plataformas. Conto contigo todos os dias às 7h07 aqui, certo? Fica bem e uma semana fantástica pra ti. Até amanhã. Beijo!